dia! Sejam todos muito bem-vindos de volta depois de um grande sumiço. Como prometido, tô eu aqui de volta. Eu não poderia ter deixado de lado apesar do sumiço, porque faz parte das minhas metas do ano eu ser mais presente aqui no YouTube. Se quem tá aqui assistiu o vídeo que eu falei sobre esse ano, que eu falei que achava que esse ano ia virar de cabeça pra baixo minha vida, que muita coisa ia se transformar, muita coisa ia mudar, para ouvir, porque eu tava muito certa. Fiquei 2 meses sumida aqui e foram os 2 meses mais intensos e mais loucos, assim. No início desse ano, quando eu comecei gravando aqueles vídeos das metas, contando pra vocês o que eu esperava pra esse ano, tudo que eu queria fazer, eu tava considerando que a minha vida ia ter uma reviravolta, porque eu tava sentindo, desde que tinha virado o ano, eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer de diferente. Mas eu não sabia muito bem o que. Então, eu achei que pro meu lado profissional, ele ia continuar mais ou menos a mesma coisa, eu ia ter mais ou menos os mesmos horários disponíveis pra eu conseguir me dedicar, seja pra academia, como eu falei pra vocês, ou seja pra cá, pros vídeos. Só que aí chegou fevereiro, se eu não me engano, foi fevereiro. A primeira mudança que eu tive foi um outro emprego dentro da empresa que eu trabalhava. Antes eu trabalhava como jovem aprendiz numa empresa, eu trabalhava meio turno, só de manhã, de tarde eu treinava, de noite eu tinha aula. Então era um pouco mais tranquilo para eu conciliar com a criação de conteúdo e com outras coisas que eu queria fazer no momento. Só que em fevereiro eu continuei dentro dessa empresa, já estava perto do meu contrato acabar, na verdade, e eu fiquei num setor lá dentro. Não necessariamente fui efetivada, porque é um setor terceirizado, mas eu passei a ter um tempo bem longo lá dentro e isso mudou completamente a minha rotina. Comecei a trabalhar como vigilante, trabalhava 12x36, e aí até parece fácil, assim, quando a gente fala que 12x36 é trabalha num dia, no outro não. Trabalha em um dia, o outro não. Só que quando tu tem outras obrigações além do próprio trabalho, necessariamente, fica complicado. Eu ainda tinha faculdade, então mesmo que... e treinos, né? Então mesmo que nos dias que eu não estava trabalhando, eu não tinha como eu ficar em casa fazendo as minhas coisas, estudando, colocando as coisas em dia, porque eu tinha treino, eu tinha faculdade. Então o que acontecia? Mesmo com sempre um dia sim, um dia não, no dia que eu não trabalhava, eu sempre estava ocupada com alguma coisa. Então eu pouco tive lazer nesse tempo que eu tava lá. Até porque o dia que eu não trabalhava, às vezes eu tinha aula, e eu tinha aula até tarde, chegava muito tarde em casa, e no outro dia de manhã eu tinha que estar em pé 5 horas da manhã. Vocês imaginem como foi uma loucura minha rotina mudar do dia pra noite dessa forma. Começava às 5 da manhã, terminava às 11h30 da noite, então... uma loucura. Tava pesadíssimo, era explícito, assim, na minha cara, o cansaço, sabe? A fadiga, enfim. Mas eu também não tenho só o que reclamar. Foi um período que eu aprendi muito, eu estive em contato com outras pessoas, mesmo que na mesma empresa, mas com outras pessoas que eu pude ter uma troca legal. Eu passei a ganhar um salário melhor também por estar trabalhando em tempo integral. Então, apesar de estar sendo um pouquinho conturbado, um pouquinho pesado, eu focava no lado bom, que era o lado de eu estar tendo uma oportunidade de começar a adquirir coisas e crescer melhor financeiramente. Só que o que eu não esperava é que eu fiquei 1 mês e alguns dias lá e me apareceu uma oportunidade que eu nem acreditei quando eu consegui. Apareceu uma oportunidade num banco pro meu curso, né? Pra quem não sabe, eu faço administração e eu fiquei assim, será? Bate aquela síndrome do impostor, sabe? Será que eu estou apta? Será que eu consigo? Mas eu fui, me inscrevi. E é aquela coisa de que parece que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Começando pela primeira etapa, que eu tinha que enviar o currículo, aí elas me responderam que eu tinha que enviar meu histórico acadêmico para avaliar minhas notas, meu desempenho, enfim. Só que quando eu recebi resposta, aí que tá, eu trabalhava um dia sim, um dia não. O dia que eu enviei o meu currículo, eu não estava trabalhando. No outro dia eu fui respondida e eu fiquei todo o horário comercial offline, porque eu estava trabalhando, não fico no celular quando eu tô trabalhando. Então, a pessoa que estava cuidando do processo seletivo me pediu o meu histórico e eu fiquei o dia inteiro sem responder. Ela me pediu no primeiro horário da manhã e eu fiquei o dia inteiro sem responder. Quando eu cheguei em casa de noite, eu vi aquilo, eu pensei, será que ainda vão estar aceitando? Porque com certeza deve ter muitos alunos que estão tentando disputar essa vaga comigo, porque ela foi anunciada, inclusive, pelo diretório acadêmico da minha
minha faculdade. Ou assim, né, não sei o que eu faço, amanhã na primeira hora da manhã eu vou ver que hora que abre esse banco e já vou enviar tudo certinho, porque no outro dia eu tava de folga. Chegou no outro dia, enviei o histórico no primeiro horário da manhã, eu fiquei acordada esperando assim, ansiosa. Aí chegou lá por umas 10 horas, ela me deu o retorno, querendo marcar a primeira entrevista. Na verdade, ela nem perguntou, ela disse, tua entrevista ficou marcada pra tal dia, tal horário. E adivinha? Sim, era o dia que eu trabalhava. Eu já tava em desespero, pensando em 1000 possibilidades do que eu podia fazer. Se eu podia implorar pra ela fazer em outro dia. Eu tentava falar com o meu gerente, tentar fazer lá no meu trabalho mesmo. Eu esperaria a compreensão da parte dele e acredito que isso aconteceria, mas seria mais complicado, porque eu ia estar de uniforme, ia estar desconfortável, ia estar usando 4G, sabe? Ia ser uma situação não muito favorável pra mim. Então, eu cheguei à conclusão de eu vou tentar pedir pra ela, pelo amor de Deus, pra marcar pro outro dia. E se ela tiver disponibilidade hoje, que seja hoje. Aí eu mandei um e-mail, falei assim, eu não tenho disponibilidade nesse dia porque eu trabalho 12/36. Me expliquei e falei assim, a gente pode marcar, acho que seria na sexta. Eu falei, a gente pode marcar pra segunda-feira, ou então, se tu tiver alguma disponibilidade, algum horário vago, hoje a gente faz hoje mesmo. Claro, eu falei de uma forma mais formal, mas foi assim que eu disse, já mostrando interesse em participar, nem que fosse o quanto antes. Nisso eu consegui naquele dia mesmo, então me arrumei, me maquiei, fiquei pronta, nervosa, mas assim, ó, preparada. E aí eu tive essa primeira entrevista e ela foi muito boa. E acho que saímos as duas satisfeitas. E aí eu já fiquei feliz porque eu pensei, olha, muito provavelmente eu vou passar para outra fase. Essa próxima entrevista ia ser diretamente com o meu superior imediato, que é meu gerente. Aí que eu fiquei muito nervosa, porque eu pensei, o que eu vou falar com esse cara? Porque eu tenho até uma certa dificuldade de repetir as coisas, porque parece que eu fico repetitiva, mesmo que seja para pessoas diferentes. Eu me sinto repetitiva. Eu tive uma experiência uma vez que eu fiz uma entrevista com uma pessoa, e a segunda etapa seria assim também, com o superior imediato, mas com aquela primeira pessoa junto. E foi horrível, porque eu falei muito menos, porque eu tava me sentindo repetitiva, sabe? Não sei se isso é coisa da minha cabeça ou porque parece que fica uma coisa engessada e não uma coisa natural, sabe? Esse é o meu problema com mais de uma entrevista. E acabou sendo, no geral, bem tranquilo. E também teve a espontaneidade de que tava em obra na minha casa no dia, e aí dava um barulhão, e eu com o celular... eu esqueci de falar, as entrevistas eram remotas. E aí tava um barulhão, ele tentando falar comigo, eu não ouvindo, e eu me trancando e coisa assim. Mas foi tudo certo, tudo na elegância, passando perrengue, mas na elegância, tentando manter um papo legal, uma conversa legal, sendo transparente. Quando eu recebi a resposta 2 horas depois, que tinha sido eu selecionada, 2 horas depois, eu não conseguia acreditar. Eu fiquei, cara... Era pra ser, não adianta. Com todas essas coisas acontecendo, com certeza tinham pessoas que tinham uma situação mais favorável, e se eu tava sendo escolhida naquele momento é porque, de fato, era pra ser pra mim. Então eu tô satisfeita, tô muito feliz, tô conhecendo o setor público, inclusive. Eu não sou funcionária pública porque eu não fiz concurso, mas como eu faço estágio pra um banco público, eu tô conhecendo mais ou menos como que é a rotina, como que é a questão de carreira, de salário. E eu tô achando muito legal. Na minha cabeça, então, vocês não têm noção, acho que eu consegui passar um pouquinho do que foi mudar de trabalho 3 vezes num período de 2 a 3 meses. Imagina pra mim que tava vivendo isso. Mas agora já tá tudo se ajeitando, eu tô criando uma rotina nova, tô começando a me adaptar a conseguir ir treinar de manhã, trabalhar de tarde, estudar de noite. E agora, tendo os feriados e fins de semana livre pra fazer o que eu quiser, pra dar atenção pros meus hobbies, pra estudar. E eu prefiro assim, sabe? Ter uma rotina fixa, uma rotina que eu consiga me planejar antecipadamente. Então, segue a meta, segue os planos, agora de um jeitinho diferente e melhor do que começou lá no início do ano. Trazer mais conteúdos agora sobre a reforma. Minha casa tá muito diferente do que eu mostrei pra vocês da última vez, porque agora... Nesses pouquíssimos meses que eu fiquei sumida, já deu pra dar um foco pra aquilo, já mudou bastante. A gente tá com mais espaço, tá com um ambiente melhor. E logo mais, vídeos de um projeto que eu tô louca pra começar. Mas sobre esse eu não vou falar muito agora. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Te espero nos próximos vídeos. E um grande beijo!